Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Into the Dark, Pooka Live. Depois que um influenciador online o torna um alvo, Derek revida criando uma história assustadora que ganha vida. Eli Burgess costura cuidadosamente uma boneca quebrada quando seu marido, David, entra na sala. Ele está bravo com as fotos online mostrando como ela foi arrastada pela segurança. Eli explica que a empresa deseja trocar seu brinquedo, Pooka, mas ela discorda deles. Ela insiste que a boneca não pode ser replicada sem ela porque eles são um. Irritado, David joga a boneca do outro lado da sala, mas Eli rapidamente a pega e a conforta como uma criança. David destrói uma de suas bonecas bem na frente dela. Enquanto David está consumido pela raiva, Eli pega uma tesoura e coloca uma máscara de Pooka. Ela então implacavelmente apunhala David até que ele morra. Depois, Eli se encharca com querosene enquanto canta a música Pooka. Então, ela se incendeia. Um ano após o incidente, um escritor chamado Derek dirige para Spring Valley para ficar com seus amigos Molly e Matt. Em sua casa, ele conhece sua filha, Lauren, e sua babá, Beck. Lauren tem um fascínio por Pooka, e até tem uma máscara da boneca. O casal informa a Beck e Lauren que sairão à noite. Antes de sair, Beck lembra a mãe de se despedir de Jenny, sua amiga imaginária. Mais tarde, os três se divertem em um restaurante local. Um oficial vai até a mesa deles, e é Benny, um dos velhos amigos de Derek. Os dois conversam sobre a carreira de escritor de Derek que agora o leva a trabalhar na ICE para escrever sobre Pooka. Benny provoca Derek sobre Susan, sua ex, que também trabalha na ICE. No entanto, Derek explica que eles se separaram há uma década, e ela provavelmente seguiu em frente. De repente, Benny diz a Derek que alguém relatou que seu carro foi roubado, mas quando ele verificou as placas, estava em seu nome. Com isso, Derek assume que alguns trolls devem ter pregado outra peça nele. Pouco depois, os três vão para casa porque Lauren teve um pesadelo horrível. Quando eles chegam lá, eles descobrem que Beck acidentalmente leu uma história para a garotinha onde ursos morrem por causa do aquecimento global. Uma vez em seu quarto, Derek vê um novo vídeo de um influenciador online, Jack, que diz a sua máfia online, os Jaxers, para atacar as contas de mídia social de Derek. No dia seguinte, Derek vai trabalhar e é recebido por Susan. Só então, eles são interrompidos por seu gerente geral, Amir, lembrando sarcasticamente Susan de enviar os novos designs de Pooka. Com o dia de Pooka se aproximando, ele também lembra Derek para terminar seus discursos. Antes de sair, ele chama Derek como o caso de caridade da empresa. À medida que o dia avança, Derek lê os comentários sobre ele online. No elevador, ele sente um tapinha no ombro e fica apavorado ao ver uma enorme figura de Pooka. Acontece que é Andy, o gerente de mídia social da empresa. Andy reconhece Derek como o novo redator que trabalhará para ele. Confuso, Derek comenta que é jovem, então Andy admite que seu pai é um gerente regional associado, colocando-o em uma posição elevada. Derek aponta a boneca Pooka na mão de Andy, que Andy afirma ser a original. Ele conta como a mulher que criou Pooka matou seu marido e se incendiou. Depois do trabalho, Derek caminha até seu carro e descobre que os Jaxers o vandalizaram. De repente, ele recebe uma notificação sobre o novo vídeo de Jax, onde diz a seus fãs de Spring Valley para atacar Derek. Por causa disso, ele planeja ir ao RH da empresa, mas Susan lembra que ele deveria ser discreto. Naquela noite, os amigos de Derek apreciam um pouco de licor e um pote. Sentindo-se deixado de fora sobre o problema de Derek na internet, Benny finalmente pergunta sobre o que está acontecendo. Derek admite que escreveu um livro sobre personalidades online e irritou Jax. Matt comenta que Jax publica os vídeos mais engraçados, mas Molly argumenta que ele inicia tendências perigosas. Derek acrescenta que Jax lançou sua horda contra ele, destruindo assim sua carreira. Ele comenta que todo o seu trabalho poderia muito bem estar morto. De repente, a boneca Pooka de Lauren repete a palavra morto, surpreendendo os adultos. Ela conta aos pais que teve um pesadelo com Momo, a boneca assustadora de olhos grandes que circulou na internet. Por causa disso, Matt a coloca de volta na cama. Quando Matt volta para a sala, eles começam a falar sobre a criadora da boneca Pooka, Eli Burgess, que também é sua ex-colega de classe. Só então, Benny narra como ela morreu e como ele foi chamado à cena do crime naquela noite. Ele afirma que a perícia teve dificuldade em identificar os corpos carbonizados. Ele então mostra uma foto dos restos mortais de Eli com uma máscara Pooka derretida no rosto. De repente, eles ouvem um baque forte vindo da porta da frente.
Inicialmente, Derek vai abri-lo, mas é recebido por ovos dos Jaxés. Por causa disso, ele informa a seus amigos que os Jaxés descobriram onde ele está hospedado. Susan brinca que Derek deveria enviar Momo atrás dos Jaxés, mas Matt insiste em enviar o fantasma de Eli. Isso desperta uma ideia na mente de Derek, e ele sugere que eles façam seu próprio Momo baseado em Eli. Ele digita uma história enquanto o grupo discute como fazer as pessoas participarem do desafio Pooka através de uma série de rituais, como comer cinzas, colocar uma máscara Pooka e fazer a dança Pooka enquanto canta a letra completa. No entanto, Molly está cética sobre o plano porque pode irritar o espírito de Eli. Apesar de suas dúvidas, o grupo prossegue com o plano e Derek publica o desafio online. Antes de Derek ir dormir, ele atualiza incansavelmente seu post, mas ninguém parece estar interessado em fazer o desafio. No entanto, fica famoso enquanto ele dorme, e até Jax faz isso. Derek só descobre sobre o desafio da tendência quando se torna o assunto principal no trabalho no dia seguinte. Susan vai até ele enquanto eles ficam animados por se tornarem tendências. Ela comenta que as cinzas têm um gosto terrível, admitindo que ela fez isso porque um colega de trabalho a obrigou a fazê-lo. Ainda assim, Susan diz a ele um bom trabalho, e até convida Derek para jantar. Naquela noite, Matt, Benny e Derek saem para beber, conversando sobre seu desafio de tendência. Matt comenta que ele fez o desafio desde que Jax o fez, o que faz com que seus amigos o julguem. Depois que Matt sai, eles veem o noticiário chamando o desafio de Pooka como a maior sensação da internet de todos os tempos. Derek lamenta que ele não possa nem levar crédito por seu trabalho mais famoso e como os Jaxers o estão perseguindo. Ao ouvir isso, Benny ameaça o perseguidor por mensagem de texto. Em outro lugar, Jax está no telefone discutindo seu novo conteúdo e quer estritamente Pooka nele. De repente, seu brinquedo Pooka repete depois de Jax em sua voz travessa. Irritado, Jax o coloca em seu armário e começa a fazer uma transmissão ao vivo. No meio da conversa, ele ouve um baque vindo de seu armário, então ele verifica. No entanto, tudo que ele vê é o brinquedo Pooka com os olhos brilhando em vermelho. Ele dá de ombros e continua a transmissão, mas a maçaneta empurra. Quando ele abre o armário novamente, ele não encontra nada. Na terceira vez que ele verifica, ele é recebido por uma enorme figura de Pooka, que o esfaqueia na cabeça com uma tesoura. Jax rasteja pelas escadas do porão, implorando por ajuda, mas a figura de Pooka o alcança e o esfaqueia até a morte durante sua transmissão ao vivo. Isso desencadeia fóruns online, imaginando se o desafio Pooka é real, enquanto outros pensam que é tudo fingimento. Enquanto isso, Derek se encontra com Susan para jantar. Ela o encoraja a perseguir sua paixão pela escrita, mas ele acha que sua carreira acabou. Os dois então falam sobre seu relacionamento passado que terminou porque Susan queria ficar em Spring Valley e Derek perseguiu seus sonhos em Nova York. Susan comenta que Derek sempre quis ser visto, ressaltando que ele nem exclui seus perfis sociais, apesar de seu problema com Jax. Derek defende que a vida é melhor em Nova York, mas Susan lembra a ele que em Spring Valley, as pessoas realmente se importavam umas com as outras, como Molly o convidou para sua casa. Ela comenta que ele nunca os visitou até precisar dele. Chateada, Susan sai, então Derek se oferece para acompanhá-la até seu carro. No entanto, Susan se recusa e começa a sair. Nesse momento, Derek recebe outra mensagem de seu perseguidor com uma foto dele e de Susan enquanto jantavam. Quando Susan liga o carro, ela vê uma figura de Pooka à distância e assume que é Andy. De repente, os olhos da figura ficam vermelhos e ela tira uma tesoura. Susan então recebe uma mensagem de um número anônimo, dizendo que ela foi impertinente. Quando ela olha de volta para a figura, ela não está mais lá. Para seu horror, ela ouve um baque alto do topo de seu carro e encontra a figura de Pooka pendurada em seu para-brisa. Susan dirige freneticamente em ré, esperando que ele caia. Felizmente, sim, mas Susan de repente ouve um barulho de arranhar ensurdecedor. Ele para abruptamente, então Derek aparece do lado de fora do carro. Susan imediatamente relata o que aconteceu, e eles notam as palavras gravadas no carro de Susan, dizendo que ela foi travessa. Depois disso, o grupo se reúne na casa de Molly, onde Susan conta a Benny o que aconteceu. Todos estão confusos, pois ninguém sabe que eles postaram o desafio. Traumatizada, Susan sugere derrubá-lo, mas Derek se recusa, pois já está lá fora. Por causa disso, Benny leva Susan à delegacia para registrar um relatório. Mais tarde, Derek vê mais postagens adicionando ao desafio Pooka Online. Molly o verifica e ele compartilha suas preocupações de que o post tenha ganhado vida própria. Ela comenta que em algumas culturas, a imaginação pode criar coisas, mas ela para porque não está ajudando no humor de Derek. Sentindo-se culpado, Derek se oferece para se mudar para um hotel para poupá-los dos problemas, mas Molly insiste que ele fique. No dia anterior ao dia de Pooka, Andy despeja papelada atrasada em Derek. Ele então pega o elevador, revisando os textos que enviou para Jax, revelando que ele vandalizou o carro
carro de Derek. De repente, as luzes piscam e uma figura de Pooka aparece atrás dele. De repente, Andy recebe uma mensagem dizendo que ele foi travesso, então a figura de Pooka o agarra com suas garras afiadas. Em outro lugar, Derek encontra Susan e estranhamente pede a ela para jantar com ele novamente. No entanto, Susan o rejeita. Mais tarde, Derek trabalha horas extras, mas não consegue se concentrar. Por causa disso, ele entra na internet e encontra notícias sobre um homem que supostamente assassinou sua própria família. No entanto, o homem alegou que ele fez um desafio online e convocou o malvado Pooka. Curioso, Derek tenta o desafio. Ele grava tudo e passa por todo o ritual, mas nada acontece. Sem o conhecimento dele, os brinquedos Pooka nos cubículos vazios estão brilhando em vermelho. De repente, Derek recebe uma mensagem anônima dizendo que ele foi impertinente. Com isso, a porta se abre, e uma figura de Pooka aparece e marcha em direção a ele. No entanto, ele para de repente seus olhos brilham em azul antes de desaparecer em um canto escuro. Como Derek expressa que Pooka é estúpido, a figura de repente aparece atrás dele e começa a atacar, levando-o a se esconder em um cubículo. Logo, ele tenta correr em direção à saída, e a figura de Pooka o persegue, mas Derek consegue sair vivo. Depois disso, ele corre para o bar local onde seus amigos estão jogando sinuca. Lá, ele afirma que foi atacado por uma figura de Pooka. A princípio, todos riem do pensamento, mas Derek permanece firme, insistindo que eles podem tê-lo convocado através dos rituais. Enquanto isso, Lauren se recusa a dormir com sua boneca Pooka, mas Beck coloca uma máscara Pooka e garante que não há nada a temer. Depois disso, Beck desce e acessa seu aplicativo de namoro. Só então, ela recebe uma mensagem anônima dizendo que ela foi impertinente. Ela ouve um baque, então ela verifica. Quando ela se vira, uma figura de Pooka avança e ataca, espalhando sangue por todo o lugar. O grupo chega a casa, mas não consegue encontrar Beck, então Derek sugere que Pooka levou. De repente, alguém bate na porta, então Matt cautelosamente abre com um bastão na mão. Acontece que é Benny. Ele percebe a tensão na sala, então Derricks compartilha que Pooka o atacou no escritório. Benny compartilha que rastreou o número de telefone do perseguidor de Derek, e pertence a Andy, que está atualmente na antiga casa de Eli. Ao ouvir isso, o grupo decide ir até lá e acabar com tudo. No entanto, Molly acredita que eles estão lidando com o espírito, então ela lhes dá alguns itens que podem afastá-lo. Não muito tempo depois, Benny, Derek e Susan se encontram na antiga casa de Eli, onde Benny orgulhosamente abre a porta, dizendo que é uma coisa de policial. Enquanto isso, Lauren desce e diz a seus pais que Pooka está em seu quarto. Alarmado, o casal sobe para conferir. Antes de entrar, Lauren diz a eles que Beck fez o ritual, e agora ela está desaparecida. Enquanto Matt verifica a sala, ele misteriosamente recebe uma mensagem anônima dizendo que ele foi impertinente. Na casa de Eli, o trio descobre um buraco no chão da sala. De repente, eles ouvem um telefone tocar perto de uma pilha de brinquedos Pooka, onde encontram um cadáver ensanguentado de Andy. Enquanto isso, Matt é atacado por Pooka. O trio ouve uma voz demoníaca do buraco no chão. De repente, um gigante Pooka emerge, então Benny tenta atirar, mas fica gravemente ferido. Enquanto isso, Matt está indefeso demais para lutar, mas Molly o salva, e eles correm para se esconder na despensa. Lá, eles encontram o corpo sem vida de Beck. Pooka de repente se força a entrar na despensa, mas Molly o esfaqueia no olho. Ao mesmo tempo, Derek e Susan tentam afastar Pooka com os itens que Molly lhes deu, mas sem sucesso. Em vez disso, eles se unem para empurrar Pooka de volta para o buraco. Depois, eles trazem Benny para o hospital. Quando a costa está limpa, Molly descobre que ela matou Pooka esfaqueando, transformando-o de volta em uma boneca. Só então, ela recebe uma mensagem sobre Benny. Então eles se encontram com Susan e Derek no bar. Lá, eles questionam como dois Pookas os atacaram separadamente. Quando Matt conta que o Pooka em sua casa estava usando o suspensório, Derek deduz que a internet criou o monstro. Ele prova isso mostrando como os Pookas que os atacaram se parecem com os de várias artes de fãs. Molly imagina que eles estão lidando com uma Tuco, uma companheira espiritual do misticismo tibetano que pode ser criada através de pensamento, mas não pode ser controlada. Se o grupo conseguir mudar a percepção da internet sobre Pooka, então talvez eles tenham uma chance contra esse monstro. No entanto, Derek aponta uma nova tendência sobre o desafio Pooka, alegando que uma vez que a versão redesenhada seja introduzida, todos os antigos Pookas se vingarão da humanidade por tentar alterar seu design. Após o brainstorming, o grupo decide dar uma fraqueza a Pooka. Derek escreve um novo post que explica como Pooka pode ser morto queimando a boneca original, que Amir tem. Uma hora antes da inauguração, Matt e Molly procuram a boneca Pooka original enquanto Derek e Susan tentam sabotar o evento. Eles tentam paralisar Amir, mas ele apenas demite Derek e admite que eles postaram a nova tendência para aumentar a publicidade da inauguração. Só então, Susan
verifica o post e descobre que Ellie não matou o marido com fogo, mas esfaqueando-o até a morte. Ela imediatamente procura uma tesoura, dizendo a Derek para impedir Matt e Molly de queimar a boneca. Em outro lugar, o casal encontra a boneca original e tenta queimá-la, mas Pooka aparece e ataca Matt. Molly consegue acertar a criatura, e eles escapam. Enquanto isso, Susan paralisa o discurso de Amy enquanto Matt e Molly tentam sobreviver a outro ataque de Pooka, mas acidentalmente misturam o original com os outros. De repente, Derek chega e diz que eles precisam esfaquear a boneca. Com isso, Molly tenta encontrar a boneca Pooka certa e a joga para Derek. Durante isso, ele luta contra o monstro Pooka enquanto esfaqueia as bonecas, mas nenhuma delas é a certa. Por causa disso, Derek é espancado até que Susan vem em seu auxílio, ameaçando a criatura para longe de seu ex. Ela ganha a vantagem no início, mas Pooka rapidamente a domina e a sufoca. Enquanto isso está acontecendo, Matt livestreia o evento para convencer as pessoas a acreditarem que Pooka pode ser morto. Finalmente, Molly encontra a boneca original, mas Derek perdeu a tesoura. Só então, alguém atira em Pooka, e é Benny. Ele então chuta a tesoura para Derek, permitindo que ele esfaqueie a boneca no peito de Pooka. O monstro geme e cai no chão, quebrando-se em pedaços. Isso põe fim à maldição, ou assim eles pensam. A internet se recusa a matar Pooka e dá origem à nova tendência. #Apocalipse. O esforço do grupo para matar Pooka foi em vão, pois os internautas continuam criando novas histórias sobre isso. Só então, o Pooka redesenhado entra em fúria e ataca Amy. Enquanto isso, Derek e seus amigos se preparam enquanto os Pookas saem de suas caixas.